Olá, hoje a gente vai acompanhar de perto a jornada de uma chapa de rocha ornamental. Sabe, desde a hora que ela é cortada até chegar no seu lugar final de armazenamento. E nesse caminho, a gente vai desvendar os pontos mais críticos de uma das normas de segurança mais importantes do setor, a NR11, anexo 1. Então, vamos lá mergulhar nisso. O nosso roteiro se divide em 5 partes essenciais, tá? A gente começa pelo motivo de tudo isso existir, o peso da pedra. Depois, vamos ver o que a norma exige para o ambiente e para os equipamentos, como é que as chapas devem ser movidas e, claro, como devem ser guardadas. E para fechar, o que conecta tudo isso, o treinamento das pessoas. Bom, tudo começa aqui, com o material em si. Antes de qualquer máquina ser ligada, antes de qualquer chapa sair do lugar, a norma meio que nos obriga a parar e pensar na dimensão do desafio. É o peso bruto e o risco que ele representa. Agora, para pensar no que isso significa. Não estamos falando de uma carga qualquer. Estamos falando do peso de um carro, sendo movimentado, equilibrado, muitas vezes na vertical, dentro de um pátio. Isso já mostra de cara por que cada detalhezinho da norma é tão fundamental. Porque um errinho de cálculo aqui não causa um acidente pequeno, causa uma catástrofe. E aqui está o coração da norma, sabe? Não é sobre burocracia, não é sobre regras aleatórias. O objetivo, que está bem claro logo no comecinho do texto, é proteger vidas. Cada item que a gente vai ver daqui para frente nasce desse princípio. É o porquê por trás de cada regra. Certo. Agora vamos para a segunda etapa, o alicerce da segurança. A norma é bem clara. A proteção não começa só quando a chapa é levantada do chão. Ela começa muito antes na preparação do ambiente de trabalho e na checagem rigorosa de cada equipamento. É preciso construir uma base sólida, literalmente, para que o resto todo possa funcionar. Primeiro, vamos definir o nosso palco principal, o pátio de estocagem. É assim que a norma chama o lugar onde todas essas operações críticas acontecem. É o centro de toda essa jornada, e as regras para esse lugar são bem rígidas. E as regras para esse palco são bem específicas. O piso, segundo a norma, tem que ser praticamente perfeito. E por quê? Porque qualquer instabilidade no chão se multiplica de forma perigosa quando você está manobrando uma tonelada. Um desnível pequeno pode desequilibrar a carga inteira. E um piso escorregadio, que é super comum com pó e água, acaba com o controle do operador. E os atores principais dessa operação, os equipamentos, também têm um roteiro rígido a seguir. Tudo precisa ser identificado, com a carga máxima bem à vista e, mais importante, a norma exige um histórico completo de cada máquina. É quase um sistema de rastreabilidade da segurança. Se alguma coisa falhar, dá para saber exatamente quando foi a última inspeção e quem foi o responsável. Com o ambiente e os equipamentos devidamente preparados, a chapa finalmente começa a se mover. E é aqui que a norma se torna extremamente detalhista nos procedimentos. Não tem espaço para improviso. É uma verdadeira coreografia da segurança, onde cada passo foi pensado para neutralizar um risco específico. Assim que o bloco é cerrado, a norma entra em ação. Pensa na lógica disso. Os protetores, também chamados de fueiros, são como umas barras de contenção bem robustas. Eles são instalados antes que a ponte rolante solte a carga. Isso cria uma espécie de gaiola de segurança, que impede aquele efeito dominó, sabe? E impede que as chapas recém-cortadas que estão instáveis desabem. O ponto principal é esse: a segurança é proativa, não reativa. E esse slide aqui ilustra de um jeito genial um princípio básico de física aplicada à segurança. A norma proíbe tirar as chapas de um lado só, porque isso desloca o centro de gravidade do carro de um jeito muito perigoso, com risco de tombar tudo. Então a norma exige uma descarga equilibrada, alternada, para manter tudo estável. Simples, mas faz toda a diferença. A chapa foi movida com segurança, mas a jornada ainda não terminou. Agora, onde é que ela vai descansar? A fase de armazenagem é tão crítica quanto a de movimentação, porque uma chapa parada ainda tem uma energia potencial imensa. O risco de queda continua ali, bem presente. 80 centímetros. Esse número pode parecer pequeno, mas ele é vital. É o espaço mínimo obrigatório entre as laterais dos cavaletes de armazenamento. Esse corredor garante que as pessoas possam circular e trabalhar com segurança, tendo uma rota de fuga clara e sem o risco de serem espremidas entre toneladas de rocha. Os cavaletes não são simples apoios, são equipamentos de engenharia. A norma detalha um monte de coisas, mas tem um ponto que é fundamental. Os pares de cavaletes devem ser travados ou amarrados um no outro. Isso impede que eles abram as pernas com peso, sabe? A força lateral que as chapas fazem é enorme.
E sem esse travamento, o cavalete poderia simplesmente deslizar e causar um colapso total. Bom, a gente já viu o ambiente, o equipamento e os processos. Mas nada disso funciona sem a peça final, que é a mais importante de todas: as pessoas. A norma dedica uma sessão inteirinha para garantir que todo mundo que trabalha ali seja treinado para executar essa coreografia da segurança com perfeição. E não é qualquer treinamento, não. A norma define um programa bem robusto com 36 horas no total. São 16 horas só sobre cultura de segurança e análise de risco, mais 4 horas focadas em estudar esta norma em detalhes, e outras 16 horas de teoria e prática na operação dos equipamentos. É uma formação bem completa. E o aprendizado não acaba por aí. A norma exige uma reciclagem, uma nova capacitação a cada 3 anos, com pelo menos 16 horas. Isso garante que o conhecimento não se perca com o tempo e que os trabalhadores estejam sempre atualizados com as práticas mais seguras. E para fechar, a teoria precisa encontrar a prática. A norma estabelece um período de orientação supervisionada de 30 dias. Isso funciona como uma ponte, sabe? Depois de passar por todo o treinamento, o novo operador ainda trabalha sob a supervisão direta de alguém mais experiente, garantindo que todo aquele conhecimento seja aplicado do jeito certo no dia a dia. E assim a gente completa a jornada da chapa de rocha. Deu para ver que a NR11, anexo 1, é muito mais que uma lista de regras. É um guia detalhado para gerenciar um risco altíssimo. A norma dá o que e o como, mas a segurança de verdade, essa é uma cultura, construída todo dia, em cada movimento, por cada pessoa no pátio. Fica aí a reflexão.